Olá, está tramitando aqui na Câmara o projeto de lei 750 de 2021, que propõe a criação de um fundo de estabilização dos preços dos derivados do petróleo, que teria como fonte de recursos a arrecadação de um imposto de exportação a ser cobrado sobre o petróleo bruto exportado pelas empresas que operam aqui. Um dos objetivos do projeto de lei seria, segundo o autor, criar uma reserva financeira para reduzir a volatilidade e permitir, inclusive, uma redução dos preços que são cobrados das distribuidoras nacionais, reduzindo na ponta da linha o preço final para o consumidor. E para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados desta edição do programa são os deputados Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, que é o autor desse projeto, e o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Deputados, sejam bem-vindos, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Deputado Nereu, eu vou começar pelo senhor, como autor do projeto, né? Eu pediria ao senhor que nos falasse sobre os principais pontos do projeto, as vantagens dele para o Brasil e comentasse aqui também uma premissa mundial sobre o comércio exterior, que é a seguinte: a gente não exporta tributos para não encarecer as exportações de produtos. Isso é uma regra que vale para a maioria dos produtos. Por que essa regra não deve valer para as exportações do petróleo bruto? Bom, primeiramente, boa tarde, Fernando, boa tarde, meu colega e deputado Paulo Ganimi, que tem uma admiração por ele. Ele é um deputado atuante aí no Congresso Nacional, né, dentro dessa proposta aí de mudar o Brasil, né, transformar o Brasil do presente, não mais esse mimimi de Brasil do futuro que nunca chega, né, Paulo? Então, desde que eu me elegi, né, eu fazia parte de um setor que era o transporte rodoviário, e que nós tínhamos aí sempre essa intranquilidade, né, de não ter um plano financeiro para nossas empresas, porque o Brasil anda sobre rodas, né, então essa volatilidade que tem os preços dos combustíveis do diesel, gasolina e gás de cozinha, realmente ele não nos deixa fazer uma previsão financeira dentro do nosso negócio, fazendo com que a gente sistematicamente vire aquele ganha-devolve, tá? A gente ganha através do seu faturamento, do seu trabalho, e novamente lá adiante sobe os preços dos derivados de petróleo e você acaba devolvendo, porque você não consegue repassar para o preço, para o consumidor final. Então, sempre aquela ginástica, né? Eu digo sempre, o ganha-devolve. A minha proposta realmente, ela, além de criar esse fundo, ela tira a paridade com os preços internacionais do petróleo, né? Que atualmente os preços dos derivados do petróleo Brasil é resultado da cotação do barril do petróleo e dos derivados do mercado internacional e mais da taxa de câmbio. Inclusive, inicialmente, logo que o presidente Bolsonaro assumiu, teve uma manifestação do nosso ministro da Economia, onde ele dizia que o preço do gás de cozinha iria ser em torno de R$ 34,00. E o principal objetivo também dessa minha proposta é em função do gás de cozinha. Claro que tem o preço da gasolina e o preço do diesel, mas hoje, inclusive, em função da pandemia, as famílias mais carentes, as pessoas que são menos abastadas, né, da população brasileira, não têm condições de pagar um botijão de gás de cozinha R$100, né, enquanto em algumas... Recording in progress. Inclusive, em algumas regiões do Brasil, chega a se custar até R$200. E atualmente quem ganha com esse sistema hoje de paridade internacional dos preços do petróleo são os aplicadores das bolsas de valores, né? Eu não estou discutindo nem a privatização da Petrobras. A gente sabe do sistema que tem, a gente sempre tinha aquele apelo lá, né, que o petróleo é nosso. Eu não estou aqui discutindo ideologia, mas eu acho que nós temos que socializar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha realmente para que isso traga o benefício. Nós temos aí o pré-sal, que nos foi passado uma imagem de que o Brasil realmente seria autossuficiente por muitos e muitos anos e não dependeria mais das cotações internacionais do petróleo e muito menos do gás de cozinha. Então, a minha proposta realmente vem de encontro a essa transformação que nós precisamos fazer no Brasil para que as pessoas tenham condições de ter renda, tenham condições de abastecer as suas famílias, e ela insere na lei do petróleo o detalhamento diz que a proposta insere do dispositivo na lei do petróleo e prevê alíquotas progressivas do imposto de exportação conforme o valor do barril, como está explicado lá na proposta de lei. E também, atualmente, os recursos dos exportadores de petróleo bruto que iriam para os produtores e importadores de derivados de petróleo
que, na realidade, criariam esse valor do imposto de importação e que dariam essa estabilização em relação aos aumentos dos custos de produção. Porque hoje eles não têm interesse em processar o petróleo aqui dentro das nossas refinarias. A tendência é eles fazerem isso no exterior, até porque existe essa paridade com os preços internacionais que é mais atrativo para eles. Né? Então, esse seria a minha proposta inicial. Ok. Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim, vamos rodar aí para o deputado Paulo agora. Deputado Paulo, pediria o senhor que nos desse a sua opinião sobre o assunto. Fique à vontade aí para comentar a fala do deputado Nereu, e eu queria adicionar mais um ponto, né? O Brasil ele deve buscar alternativas para reduzir os preços dos combustíveis, considerando o efeito perverso que o preço dos combustíveis tem sobre a inflação, já que a grande maioria dos produtos brasileiros são transportados por rodovias, ou ele deve deixar o próprio mercado ir ajustando esse preço aí? Bom, boa tarde, Fernando, boa tarde, Nereu, boa tarde também a todos os espectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui com os senhores e com todo mundo novamente, sempre legal esse debate proposto pela TV Câmara. Acho que a iniciativa do deputado Nereu, ela tem uma intenção muito boa. É claro que nós todos sofremos, como cidadãos, como brasileiros, qualquer variação extrema dos nossos produtos, sejam eles o combustível, o petróleo, ou também o arroz, que teve recentemente também um aumento significativo. Às vezes a gente vê o tomate, às vezes a gente vê a carne. Todos os produtos que são muito relevantes para a população brasileira sofrem com alguma frequência, com variações essas que impactam diretamente a vida do brasileiro. Mas a solução para isso é muito difícil. É claro que o combate à inflação, seja a inflação conjuntural, a inflação dentro do índice de preços de forma ampla ou pontual em algum produto, ela é muito penalizante, e principalmente a população mais pobre é quem mais sofre com esse tipo de avanço no índice de preços, ou em oscilações, como acontece muito com os combustíveis e o petróleo. O problema é como resolver isso. Quando a gente fala do petróleo, a gente não pode pensar que ele só é o combustível na ponta que chega para abastecer nossos carros, ônibus e caminhões. Tem toda uma indústria por trás, que inclusive o Brasil é muito dependente dessa indústria, e o meu Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro também, mais ainda, que ela pode se tornar, não vou dizer talvez inviável, mas menos viável e menos interessante para quem quer investir, para as cidades e estados e o próprio Brasil, com a arrecadação de royalties e participações especiais, e também na geração de emprego, impactando aí também a população diretamente, né? Então, quando a gente cria mecanismos como esse proposto por esse projeto de lei, o PL 750/2021, a gente tem aí um risco muito grande de fazer com que esse mercado, em que o Brasil é um ator relevante, se torne menos interessante no Brasil. Porque pensa só, se parte do nosso combustível é exportado por conta, e não é uma questão apenas de interesse das nossas produtoras locais, né? Quando eu falo produtora local, não necessariamente empresa brasileira, a gente também tem empresas estrangeiras, mas que produzem no Brasil, não é porque elas não querem vender ou fazer o refino aqui. A gente tem uma questão tecnológica que é antiga e que a gente tem dificuldades por conta até de falhas em planejamentos e decisões de construção de refinarias, que o nosso óleo que a gente refina no Brasil não é necessariamente o óleo que o Brasil produz. Então, há sim uma frequência, exportação e importação, mesmo quando a gente tem, em termos de volume, a capacidade de produzir dentro do Brasil aquilo que a gente consome. Mas a necessidade de exportação e de importação continua acontecendo. E quando a gente coloca barreiras com mais tributação, porque na verdade na prática o que esse PL propõe é uma criação de um novo tributo, a gente está fazendo com que nem o exportador queira exportar, ou seja, possivelmente teríamos dificuldades em novos leilões no Brasil, e nem o importador que precisa importar para refinar no Brasil queira importar e queira refinar no Brasil. Então isso é muito difícil, a gente pode gerar aí um problema muito grave de desabastecimento
de redução da atratividade dos nossos leilões de petróleo, ou até mesmo nos investimentos, né, dos campos de petróleo, ou até mesmo nos investimentos em refinaria no Brasil, e vários outros transtornos que poderiam ser ocasionados por esse projeto. E eu vou além. O governo, o Poder Executivo, ele já tem um mecanismo, que eu não acho positivo, mas ele já existe, para conter oscilações nos preços do petróleo. A CID foi criada com esse objetivo, e a variação da alíquota da CID deveria ser justamente utilizada para acomodar essa volatilidade. Mas o que a gente vê na prática é que a CID sempre foi utilizada para arrecadação, ou seja, virou um tributo arrecadatório. Então, assim, o que fica para mim de mensagem é o efeito desse novo mecanismo que poderia ser criado, desse fundo para evitar oscilações, ele poderia gerar um efeito nocivo para a economia brasileira, desde a questão da cadeia produtiva do petróleo, desde a produção até refino, como também, inclusive, dentro da capacidade de abastecimento de combustíveis no Brasil. Mas, se a gente desejar que isso seja feito em algum grau, a gente já tem mecanismo. Basta o governo querer, isso é via decreto presidencial, para fazer com que a gente faça contenção de variação, de oscilação do preço através da CID, e não necessariamente através de um novo tributo. Então, fica aqui essa fala inicial, mostrando aqui os pontos que são complexos nesse projeto, que eu tenho certeza que é muito meritório no sentido de tentar resolver um problema. Mas, às vezes, a resolução de um problema se torna mais complexa. Acabei nem respondendo diretamente a pergunta do Fernando, no sentido de que deveria ser ou não uma atividade do mercado. Mas eu acho que dentro da resposta acaba entrando aí uma parte da resposta. Por quê? Porque justamente qualquer tentativa de regulação que vai causar influências no mercado podem gerar distorções que são piores do que se a gente deixar o mercado trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que ir no sentido contrário, facilitar cada vez mais a entrada de agentes que possam, de forma, através de investimentos e tudo mais. Onde eu acho que o governo poderia atuar de forma mais precisa é na questão tributária. A gente sabe que boa parte do preço do combustível é tributo. Ok. Deputado Nereu, a minha próxima pergunta, eu acho que ela dá para o senhor aí a oportunidade de responder os pontos que o deputado Paulo levantou, né? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, né? Esse projeto ele busca usar os recursos desse fundo para reduzir o preço para as distribuidoras, e ele tem outro objetivo, né? Que é também tentar usar essa tributação para levar empresas que exportam petróleo bruto a construírem refinarias no Brasil, né? E fazer com que o país passe, ao invés de ser um exportador de matéria-prima, passe a ser um exportador de produto acabado. A ideia é muito boa, mas eu pergunto para o senhor já conversou com as empresas desse mercado? Elas têm interesse em fazer essa migração? E a segunda pergunta é o seguinte: o mecanismo mais adequado, que foi o que o deputado Paulo comentou, seria a gente tributar para incentivar as empresas a mudarem a atividade aí? Bom, primeiramente, eu já quero deixar claro que eu sou contra aumento de tributos, né? Mas eu vejo também que a produção e o refino de petróleo, enfim, eles não podem simplesmente ser tratados como um negócio, quando na realidade eles influenciam toda uma cadeia produtiva e também é um item básico para a população de baixa renda, né? Senão daqui a pouquinho nós vamos começar a criar Vale Gás e tantos outros vales hoje que nós temos no Brasil. Em relação a conversações com as empresas do setor, eu tive uma reunião com o pessoal da XP e também tive uma reunião com o pessoal da Associação das Empresas de Biodiesel, que inclusive solicitaram a inclusão deles através de uma emenda dentro do projeto, tá? Que eles queriam exatamente participar da discussão e arrumar uma solução em definitivo para que os derivados de combustível no Brasil realmente não sejam um item que desequilibre todo o setor produtivo do país. Em relação à criação desse novo imposto, realmente, alguns técnicos que me auxiliaram para fazer essa PL,
E realmente nós precisamos fazer com que a economia no Brasil seja reativada, ainda mais após essa pandemia, né? E essa ativação do setor petrolífero no Brasil realmente seria um dos itens que nós incentivamos o mercado interno e produzir produtos realmente para exportação. Nós temos outros itens, que não é no caso aqui, mas a gente vê hoje, a gente exporta o gado vivo, né, para os outros países, quando na realidade a gente poderia fazer com que os produtos fossem produzidos aqui dentro do Brasil, né, que tem toda uma cadeia produtiva aí do agronegócio também. Mas se a CID não está sendo usada corretamente como tem que ser, então que eu convido meu colega, inclusive, para nós solicitarmos realmente que esse imposto tenha um objetivo definido, né? Seja aplicado realmente da maneira como tem que ser para dar um equilíbrio maior nos preços dos derivados de petróleo no Brasil e a gente saia dessa ciranda que todos os dias a população brasileira está refém do gás, do diesel e da gasolina. Perfeito. Deputado Paulo, vou pedir ao senhor também que comente a fala aí do deputado Nereu e vou incluir mais uma pergunta aí para o senhor também. Que vale, acho que não só para o setor de petróleo, mas para qualquer setor, né? Incentivar as empresas a produzirem um produto, organizar suas cadeias produtivas, sua logística, em função de tributação, é a melhor alternativa? Com certeza não é, Fernando. O Brasil é uma colcha de retalhos tributários justamente por conta disso. A guerra fiscal só prejudica o povo brasileiro, onde a gente tem a ineficiência sendo beneficiada com a tributação. A gente tem empresas no Brasil que funcionam só por conta da questão tributária. Elas dão prejuízo do ponto de vista operacional e conseguem, por conta da questão tributária, se beneficiar. Então, e quem paga a conta 2 vezes é a população brasileira. Por quê? Paga na questão tributária e paga depois também no preço do produto ou do serviço que aquela empresa está fornecendo. Então, não é a forma correta. O que a gente tem que fazer é o contrário, reduzir tributação de forma ampla, reduzir burocracia de forma ampla, fazer com que as empresas queiram investir da melhor forma, no melhor lugar, com as melhores infraestruturas, na melhor condição possível, para que a gente tenha mais concorrência, mais competição, um mercado pujante. Isso sim, isso reduz preço, isso aumenta a oferta, melhora a qualidade dos produtos e serviços que as empresas estão prestando, e não essa relação que às vezes é promíscua, às vezes é de interesses até legítimos, mas com consequências nefastas entre empresas e governo. Muita gente discutindo, até vi isso recentemente no plenário, criticando o capitalismo de compadrio, mas isso não é nada de capitalismo, não é nada liberal. Isso é um mecanismo totalmente falso e deturpação do que seria o bom sistema liberal, o sistema capitalista de verdade. E quanto à provocação do Nereu de me chamar para ajudar com a questão da CID, bom, Nereu, como eu falei, eu não acho que é a melhor forma de conter o dano. Se for usada com parcimônia, acho até que poderia ser, né? Mas não de forma ampla, que poderia gerar os efeitos nocivos que eu falei anteriormente. Acho só que a CID, como a grande parte dos nossos tributos, que principalmente taxas, né, e contribuições que deveriam ter finalidade definida, elas não são usadas para isso e acabam servindo para contribuir com o superávit fiscal ou para reduzir o déficit fiscal. Então, nesse sentido, sim, eu seria super favorável numa discussão da gente tentar acabar com esse uso errado das nossas estruturas tributárias, que foram criadas originalmente com o objetivo e, no final, só tem função arrecadatória. E, senhores, o nosso assunto não acabou, a gente teria muito que conversar, mas, infelizmente, nosso tempo aqui acabou. Então, pediria aos senhores aí que fizessem seus comentários finais aí em 1 minuto para a gente encerrar. Vamos começar pelo deputado Paulo agora. Bom, obrigado, Fernando. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né, também com os espectadores da TV Câmara. Acho que é muito importante proporcionar esse tipo de debate, esclarecer os pontos e também deixar que cada eleitor, cada espectador também chegue à sua conclusão, estude mais, até mesmo se aprofunde
além desse debate, em relação a cada tema. E é muito bom quando a gente tem um debate de forma muito respeitosa, civilizada e com posicionamentos técnicos, como esse aqui que foi trazido pela TV Câmara. Felicito aqui a iniciativa do deputado Nereu, mesmo discordando do mérito do projeto, no sentido, quando a gente fala mérito, assim, o conteúdo do projeto, mas entendendo que a iniciativa de querer resolver um problema que é um problema grave, ela é sempre válida. Eu acho que, e muitas vezes, eu falo muito isso para os eleitores e quem me acompanha, que às vezes quando a gente propõe um projeto de lei, não necessariamente a gente tem a resposta perfeita para um problema, mas a gente está querendo propor o debate para a solução de um problema. Então, acho que nesse sentido é meritório aqui a proposição, porque é uma forma, inclusive, de ter aqui esse programa que a gente está tendo hoje, porque dessa forma a gente tem um debate e consegue, de repente, chegar numa solução que não seja nem a do Nereu, nem a minha, ou nenhuma outra, mas uma solução que seja boa para o Brasil. Então, obrigado, Nereu, obrigado, Fernando, obrigado a todos os espectadores, também a produção da TV Câmara. Obrigado, deputado. Deputado Nereu, por favor, seus comentários finais aí. Quero agradecer, Fernando, a você, agradecer aos ouvintes da TV Câmara e ao meu colega Paulo Gamini, mas é isso aí mesmo. Exatamente. A gente, quando propõe uma PL, realmente o mérito dela pode ser, não é aquele que você realmente acha que vai atingir, mas pelo menos você traz uma situação de debate, de algo que realmente está sem uma solução de momento, mas de repente nós viemos amenizar. Não pode ser daqui a pouquinho a finalidade realmente, na letra mesmo, a minha proposta, mas vamos trazer para um debate realmente para arrumar uma solução, porque a dona Maria e o seu João não aguentam mais pagar R$100 o preço do gás de cozinha. Então nós temos que trazer para um debate, arrumar dispositivos, instrumentos que venham amenizar essa situação da dona Maria e do seu João, para que o gás de cozinha venha custar realmente os R$34 prometidos lá dentro daquele projeto nosso lá de liberdade econômica. E dizer, mais uma vez, que isso é a democracia. Agradeço aí ao Paulo Gamini realmente pela maneira elegante que ele realmente tratou do assunto. Faço questão de dizer, eu nunca fui político, nunca ocupei cargo público, digo sempre que eu era da sofrência, tinha um CNPJ, então eu sei bem o que é o dia a dia, que a gente mata um leão aí para manter nossas empresas, manter os empregos aí necessários para que a população brasileira tenha emprego e renda. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado. Deputado Nereu Crispim, muito obrigado pela sua participação. Deputado Paulo Gamini, muito obrigado pela participação. Agradeço também aos dois aí pelo debate respeitoso e de altíssimo nível. Eu sou Fernando Gomes e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até!